Posso usar o S10 na Xterra? Pergunta que sempre aparece no canal, tá? Então eu vou fazer um vídeo aqui tentando desmistificar essa questão do S10 e passar alguns conceitos. Se você gosta de vídeo rápido, aquelas coisas, tem que ir no TikTok, aí me desculpa, porque aí tem gente que depois fala assim, pô, você falou demais, não sei o quê. Mas a história é grande, então vou tentar resumir aqui no máximo aqui nos 15 minutos de vídeo. Primeiro, que diabos é S10? Que diabos é S500? Ou famoso diesel normal, diesel comum. O S significa enxofre, tá? Então, o S500 é um diesel mais tradicional, que a gente tem à venda ainda nos postos, que é o diesel mais antigo, que tem 500 partes de enxofre por milhão de moléculas. E o S10 significa que ele tem 10 partes por milhão de moléculas do diesel, tá bom? Então, o S tem a ver com a quantidade de enxofre. Ah, mas é muito ruim porque o diesel tem que colocar enxofre para poder lubrificar. Não se coloca enxofre no diesel, um outro erro. O diesel já vem com enxofre do petróleo, tá? Os compostos de petróleo têm enxofre. Para quem lembra lá das aulas de ciência, o enxofre, o diesel, né, é feito de petróleo e o petróleo é feito de dinossauro. Não, erro, não é feito de dinossauro. O petróleo surgiu antes dos dinossauros. O petróleo se formou num período onde grande quantidade de matéria orgânica, plantas e animais, mas mais plantas do que animais, é só você ver hoje uma floresta, tem muito mais plantas do que animais, né? Essas plantas, essas foram decompostas e não sofreram uma decomposição completa, tá? Então, por isso que o petróleo não se forma hoje de forma significante. Essa grande quantidade de matéria orgânica no passado foi soterrada, compactada, de forma simples de explicar, né? Foi pressurizada e ela não conseguiu se decompor e ela se transformou no petróleo que a gente tem hoje. E o enxofre vem da onde? Da matéria orgânica. Todos os animais e plantas têm enxofre na sua composição. Já viu quando você vai no médico, o médico fala assim, você tem que comer proteína, a carne tem bastante proteína? O enxofre é a composição básica da proteína, não existe proteínas sem enxofre. Então quando toda essa matéria orgânica virou petróleo, o petróleo passou a conter uma quantidade grande de enxofre. Quando você extrai o óleo diesel refinando o petróleo, o óleo diesel tem enxofre. Então naturalmente o óleo diesel terá enxofre, tá? E é num processo químico que você, no processo de refino do óleo diesel, do petróleo, né, que você vai transformar esse petróleo, esse óleo diesel, de uma quantidade grande de enxofre até uma quantidade menor que a gente tem hoje. Por que decidiram retirar essa quantidade de enxofre do diesel? Ah, é por causa do tal do meio ambiente, não sei o quê. Não, não foi isso, tá? Isso tem a ver com o meio ambiente, mas também tem a ver com questões sanitárias e questões básicas. Por exemplo, a Europa sempre usou veículos pequenos a diesel, tá? E era muito comum na Europa, foi até identificado na Europa, um fenômeno chamado chuva ácida. Basicamente tem a ver com o composto que o carro a diesel libera, que é o dióxido de enxofre, o SO2, tá? O dióxido de enxofre, quando ele é liberado pelos carros a diesel, principalmente os diesels mais antigos, essa quantidade de enxofre vai para cima, o enxofre reage com água e forma ácido sulfúrico. Tá? Ah, lembra que você achou que as aulas de química da escola não serviam para nada? Então, quando o enxofre reage com água, forma ácido sulfúrico. E ácido sulfúrico corrói qualquer coisa, principalmente coisas à base de cálcio, né? Então, ela começava a derreter literalmente, a corroer as estruturas de pontes, de prédios, de monumentos históricos na Europa. Assim como pode matar as árvores também, pode matar a plantação. Tá? Aqui no Brasil isso foi mais verificado na poluição na cidade de Cubatão, né? Há um período atrás, hoje em dia isso mudou. Então, há um problema de saúde pública. Além disso, o enxofre torna a fumaça do diesel muito tóxica, tá? Ele tende a causar, diferente até da gasolina e do álcool, muito menos, né, o álcool, tende a causar inflamações no sistema respiratório e também tende a causar cancerígeno, tá? Então, por questões de saúde pública, é inviável você ter milhares de veículos liberando uma quantidade tão grande de enxofre. Então, naturalmente, a indústria foi tentando retirar o enxofre para adequar as normas, né? Tirar o enxofre do diesel. E aí chegou-se a diesels com menor teor de enxofre, como hoje a gente tem o S10. Verificou-se também que isso influencia na lubricidade do diesel, na capacidade do diesel, né, ser como um lubrificante. Isso tem um efeito importante nas bombas injetoras, né, onde tem partes móveis, principalmente as bombas injetoras rotativas. E aí nasce essa ideia de que o S10 vai destruir as bombas injetoras. Bem, eu acho que não está destruindo porque eu uso o S10 na minha Xterra e ela está funcionando muito bem, obrigado. Então, a questão da lubricidade
segundo os fabricantes, isso pode ser resolvido através do processo da produção do diesel, substituindo o enxofre por outras substâncias que corrijam a lubricidade. Mas muita gente confunde essa questão do S10 e do S500 e fala, é porque o S10 é um biodiesel. Não, aí é um outro erro. O diesel que a gente conhece é feito de petróleo. Tá? E existem alternativas ao diesel, que é a formulação de óleos. Tá? Não existe uma fórmula química para o diesel, você pode procurar na internet, não existe uma definição de diesel. O diesel é composto de várias moléculas carbônicas diferentes, tá? E aí você forma o tal do óleo diesel, como eles gostam de chamar, tá? Mas não existe uma só molécula para o diesel, igual o etanol existe, a molécula de etanol, tá lá. Uma fórmula química do etanol. O diesel não, são um agrupado de moléculas ali que juntas, em proporções às vezes diferentes, dependendo da produção, formam o tal do óleo diesel. Então o óleo diesel tem origem no petróleo. Para substituir, para dar alternativas energéticas na produção de diesel, existe há bastante tempo a ideia de se produzir diesel, o tal do óleo diesel, a partir de biocombustíveis. Tá? Reaproveitando óleo de fritura, reaproveitando restos de planta, ou mesmo produzindo a partir de plantas oleaginosas, né? Como soja, por exemplo. E como esse óleo é mais limpo, e ele não tem tanto enxofre, ele é menos poluente, para alguns países ele significa uma alternativa ao diesel, porque o diesel é feito de petróleo. Se você não tem petróleo, tem que importar, é caro. Quem sabe você tem bastante plantação e você pode produzir. Então, apareceu essa demanda por esses biocombustíveis. No Brasil, a legislação, assim como de outros países, foi aumentando o teor de biodiesel no diesel. Então, no diesel, em qualquer diesel. Então, hoje, você tem aqui, no final de fevereiro de 2020, a gente tem 14% de biodiesel no diesel, em qualquer diesel, seja ele no S10, seja ele no S500. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não vou usar o S10 porque ele é biodiesel, eu uso o S500. Não, o S500 também tem biodiesel, tá? E aí, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, a discussão do diesel, é a formação de borras. E a formação de borra não tem a ver com ele ser S10 ou com ele ser S500, e sim com o biodiesel, que tem muito mais facilidade em sofrer decomposição biológica por fungos e bactérias, tá? Fungos e bactérias vão estar sempre em combustíveis, tá? Seja de petróleo ou não. Mas no biodiesel é mais comum, principalmente se formar agregados com água, tá? Então, o diesel sofre mais com água do que outros combustíveis, então o acúmulo de água junto com o biocombustível tende a formar lá um aglomerado no fundo do tanque, né? E esse aglomerado tende a unir a decomposição ali dessa matéria orgânica, faz com que cresçam bactérias e fungos. É uma quantidade grande de espécies da Terra. Alguns estudos mostram que em alguns tanques foram encontrados mais de 6 espécies de fungos e 4 de bactérias crescendo dentro de um único tanque, tá? As bactérias, quando crescem, elas formam uma coisa que parece uma pequena geleia, chamada de biofilme. Quando você vai na cachoeira, tá? No rio, pisa na pedra e a pedra está escorregando, né? Aquilo é um biofilme, aquilo é um crescimento de bactérias ali. No caso dos fungos, não. Eles formam pequenos filamentos, tá? E essa forma filamentosa, quando unida, forma uma borra. E é isso que facilmente pode entupir os sistemas de combustível. Então, quem sofre mais com isso? Quem tem grandes quantidades de diesel armazenada, tá? Onde você pode ter uma quantidade grande de acúmulo de água e formação de borra. Como é que você evita isso? Principalmente não ficando com diesel estocado muito tempo, tá? Não ficando com diesel estocado muito tempo e priorizando o seu sistema de filtragem nos veículos, fazendo a troca do filtro regularmente, tá? Isso aí já vai ajudar muito você. E fazendo a troca regular do filtro, tá? Se você faz viagens contínuas e para lugares, por exemplo, que você não tem como ter uma ideia, né? A gente nunca tem certeza da qualidade do combustível que a gente está colocando, mas se você não tem como ter uma ideia clara daquilo ali, às vezes você tem uma ideia. Eu moro perto do posto, abasteço sempre, nunca tive problema, então você tem uma ideia. Agora, viajei, botei diesel em lugares que eu não conheço direito, ou às vezes até no interior do Brasil, tem lugar que você não consegue comprar em posto, você coloca em pequenas revendas na beira da estrada, teve que armazenar em tonel. Aí, cara, assim que puder, você faz a troca do seu filtro de combustível. Pode parecer caro trocar um filtro de combustível, mas é muito mais barato que consertar uma bomba injetora. Tá? Então é uma atenção que você tem que ter. A outra coisa é que os filtros de combustível podem se degradar naturalmente com o tempo. Então não é aquela ideia de que eu troquei, não rodei quase nada e vou deixar 2 anos lá. Tá? O próprio material, o papel que é feito aquele filtro, ele pode se degradar com o tempo. Então é ideal que você faça a troca por tempo também, a cada 6 meses. Isso vai evitar
que você tenha, por exemplo, problemas com a borra, por exemplo, formando no tanque do seu carro. Ah, mas o filtro vai segurar. Sim, e aí também a gente tem que tomar cuidado com outras coisas. Eu já falei aqui no passado, né? E eu sempre falo, tem gente que fica chateado, porque, poxa, eu uso isso, é bom demais, que é a tal das bombas elétricas que as pessoas colocam, às vezes, no seu sistema de combustível. Bombas essas que não foram projetadas para diesel, muitas vezes, tá? E que, com a desculpa de que vai resolver um problema da Bosch, né? Que os engenheiros da Bosch, que só fazem isso praticamente, desenharam uma bomba injetora errada, que não funciona, e que eu vou colocar uma bomba lá e essa bomba vai resolver tudo. Só que, gente, tem que tomar cuidado. Quando você coloca essa bomba, né, 90% coloca antes do filtro, né, para ela poder funcionar. Você tem certeza que essa bomba não vai forçar, com a pressão, não vai forçar o elemento filtrante, que é de papel? Se ela forçar, ela pode furar o elemento filtrante e aí todo a sua proteção acabou. Tá? O diesel isso é dinâmica de fluido. O fluido vai sempre procurar o caminho mais fácil. O mais fácil agora é aquele buraquinho que você fez no seu filtro. E o diesel vai passar por ali sem estar filtrado e vai direto para a sua bomba injetora. Tá? E aí a sua bomba injetora vai quebrar e você vai falar que foi o biodiesel, que foi o diesel. Não, foi a bomba que você colocou que estragou. Então, se você usa essas bombas, tem que usar um regulador de pressão, tem que saber a pressão que você está usando, porque o filtro não foi projetado, nesses casos, para trabalhar com esse tipo de bomba. Tá? Então tem que ficar atento a isso. E sempre trocar ela o mais cedo possível. Então, S10 é a quantidade de diesel, de enxofre, S500 é a quantidade maior de enxofre, tá? Biodiesel, os dois vão ter, tá? Aditivo, você usei uma vez quando eu deixei o carro parado muito tempo, mas eu já deixei meu carro parado 3 meses, abri o tanque, estava perfeito, dei na partida, liguei e fui embora tranquilo, tá? Sempre usando o S10. Eu já comentei aqui porque eu uso o S10, por quê? Porque ele é mais disponível nas cidades, onde eu rodo mais, e é muito mais fácil, né, com as características dele, né, eu usar o S10 se precisar usar o S500 do que o contrário. Se você usa sempre o S500, que é um diesel que acaba vindo mais sujo, né, até pela própria dinâmica, né, os postos que vendem de combustível na estrada, qualquer composto, como o S10 é mais vendido para os carros mais novos, caminhões, eles sempre vão dar as melhores bombas, os melhores filtros, né, melhor reservatório para o S10. Sempre. Né? Tem posto na cidade que nem vende S500 mais. Então, se eu usar o S500, eu acabo tendo às vezes o meu reservatório mais contaminado. O dia que eu colocar o S10, eu posso levar essa contaminação para o sistema e contaminar o meu sistema. Então é melhor eu usar o S10 se precisar usar os 500, igual já aconteceu em viagem, não tem problema algum, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Isso hoje em dia é quase uma questão de gosto, tá? Igual de time de futebol de preferência. Tem gente que prefere usar o S10 e ama, tem gente que prefere usar o S500 e ama. Então, se você está usando, está dando certo para você, ok. Se está dando errado, alguma coisa está acontecendo por aí. Você tem que entender o que está acontecendo. Se é o diesel, se é o posto, se é alguma coisa no seu carro, tá? Era isso. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!